Olá, bem-vindos à série O Pulo do Gato. Hoje vamos falar do pulo do gato da personalidade 1 no Eneagrama. Se você ainda não viu os outros vídeos do pulo do gato das outras personalidades, clica aqui embaixo que vai ter o link que vai te levar para todos os vídeos que a gente já fez dessa série. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para acompanhar todos os vídeos e não perder nenhum. Então, hoje nós vamos falar sobre a personalidade 1 e quais os desafios, né? E quais os macetes, o pulo do gato para essa personalidade se desenvolver. A primeira coisa que a gente precisa olhar na personalidade 1, na verdade, esse pulo do gato, essa dica, ela vai para todos os tipos no Eneagrama. Mas a personalidade 1, eu vejo que tem um grande desafio com isso. Então, o primeiro ponto é observar e entender muito profundamente quais são os desafios que estar nessa personalidade me causa, ou seja, quais os problemas, as dores, os desafios que eu tenho em ser dessa personalidade. Porque como o perfil 1 tem essa questão muito do perfeccionismo, de estar certo, de fazer o certo, certo e errado, muitas vezes ele tem essa tendência a não encontrar com facilidade o porquê que isso pode ser desafiador, o porquê que é ruim eu ser dessa forma. Se todo mundo acha certo, se todo mundo busca para fazer certo dessa forma. Então, muitas vezes, encontrar quais são os desafios que eu enfrento na minha vida por ser dessa personalidade, pode me dar essa força, essa motivação para que eu queira fazer as mudanças. Porque o grande desafio para fazer as mudanças não é saber o que você precisa mudar, né? Se fosse isso, seria muito fácil, a gente já teria mudado muitas vezes, mas não é o saber o que eu preciso fazer que vai fazer com que eu mude. Isso não acontece dessa forma. Então, os macetes da personalidade que a gente vai passar aqui para vocês, elas só vão servir, eles só vão realmente fazer um efeito, fazer uma mudança, se você realmente perceber que é importante para você fazer isso. Que é importante para a sua personalidade fazer esse movimento, né? Ir para esse lugar. Porque senão eu só tenho mais um conhecimento, mais uma informação e não faço a mudança. Então, o primeiro ponto é eu perceber quais os desafios eu ser um, estão me causando hoje na minha vida. Quais são as dores, quais são os grandes problemas que eu estou enfrentando hoje por ser dessa personalidade, por ser desse jeito. Então, quanto mais você olhar para isso, mais você vai ter força para querer sair disso. E aí sim vai fazer sentido você saber o que precisa ser feito. Porque aí você vai ter motivação para ir nessa direção. Isso é um dos pontos, né? Muitos dos meus alunos tipo Zooms, eles encerram os treinamentos, eles saem do treinamento dizendo, mas se todo mundo fosse um, o mundo seria perfeito. Então tem essa dificuldade que, embora muitas vezes é uma brincadeira, mas muito inconsciente, tem essa dificuldade de eu enxergar por que eu realmente preciso mudar, né? Por que eu realmente tenho que fazer diferente? Então, o primeiro ponto é isso, é você enxergar o que você precisa fazer diferente, por que você precisa fazer diferente, né? O que isso está atrapalhando a sua vida. Então, a grande questão central da personalidade 1 é a questão do olhar para o certo e errado, do ser um bom menino, uma boa menina, do bom comportamento. É a sensação de que ele desenvolveu desde criança, que através de fazer tudo certo, de ter um bom comportamento, de seguir uma linha reta, eu vou ter mais valor, eu vou ser mais reconhecido, as pessoas vão gostar de mim dessa forma. Se eu ir para outra linha, as pessoas não vão gostar de mim. Então, toda a questão de ter um bom comportamento, de fazer tudo certo, que acaba tornando o perfil 1 rígido, muitas vezes inflexível, querendo manter somente aquele certo, somente aquele jeito é o certo. Todas essas questões, elas estão ligadas a uma informação que você armazenou desde que você era criança, de que somente esse era o jeito de eu ser valorizado e reconhecido. Essa é a única forma. Só que essa informação, ela não é correta, né? Você não é a única forma de você ser reconhecido. Você pode ser reconhecido sendo que você é. Aliás, você é reconhecido sendo que você é, você pode ser amado sendo que você é, você pode ser amado inclusive errando. Mas na cabeça do perfil 1, qualquer erro tira qualquer possibilidade de eu ser amado, de eu ser reconhecido, de eu ter esse lugar no mundo. Então, as informações que ele tem armazenado são todas com base nisso. Eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo certo.
Só que nesse manual de instruções que ele gravou na cabeça dele quando era criança, existia uma linha que dividiu certo e errado. Então eu preciso fazer certo, não posso fazer errado. E no certo tem tudo que ele deve fazer, o que pode fazer, e está o dever, eu devo fazer dessa forma. E do lado errado, então são todas as coisas que ele gravou como errado, e também estão coisas ligadas a lazer, diversão, relaxar, brincar, se divertir, coisas que pro perfil 1 estão do lado errado, do lado ruim. Então, por isso, a grande dificuldade que essa personalidade tem de relaxar, de curtir um pouco mais a vida, de ser mais flexível, de levar as coisas um pouquinho mais não tão a sério. Então, essa linha fica dividida na cabeça do perfil 1, e quem comanda essa linha é o que a gente chama de crítico interno. É um senhor de uns 100 anos que fica dentro da personalidade 1, criticando o tempo inteiro que isso não tá certo, que isso ainda não tá bom, que isso ainda não tá perfeito, que não, ele não pode sentar porque ainda tem muita coisa para fazer, não, ele não pode fazer isso, imagina, olha um monte de coisa, não pode rir dessas coisas assim porque isso é besteira, tem que levar as coisas mais a sério. Então ele fica numa tensão com esse crítico o tempo inteiro criticando, dizendo que ainda não tá bom, que ainda não pode ter todo esse monte de coisa. Então esse diálogo interno mantém essa rigidez da personalidade 1, né? Que inclusive é sentida pelos perfis 1 no corpo físico, a rigidez da musculatura dos braços, dos ombros, do corpo, a tensão em estar sempre pronto para fazer o que é certo, o que deve ser feito, estar sempre pronto para fazer alguma coisa, né? Então tem esse crítico que fica gritando o tempo inteiro. E aí faz o perfil 1 manter a atenção dele para tudo que está fora do lugar, tudo que está errado, desde o ambiente, desde as coisas fora do lugar, desde o comportamento das pessoas que estão errado, que não deveria ser desse jeito, deveria estar fazendo de outro jeito, desde as normas sociais, das leis, tudo, cada perfil 1 tem essa atenção. O que está errado? Isso não deve ser assim. O tempo inteiro o radar está focado nisso, né? Então faz com que ele fique olhando para isso, né? O que faz surgir o vício emocional ou a paixão do 1, que é a ira. E a ira aqui no 1, ela não vem como forma de explosão, de briga, de xingamento. A ira vem como um sentimento instintivo que surge pro isso não devia estar errado, isso não deveria. E toda vez que ele enxerga as coisas e as coisas não estão do jeito que elas deveriam ser, ou seja, deveriam ser conforme está no manual dele, surge essa ira, surge esse sentimento. E ela vem como se fosse um soco no estômago, assim, um frio, assim, isso tá errado. Mas como na cabeça do 1 existe um certo e um errado, ser um bom menino, ter um bom comportamento, ter autocontrole sobre as suas emoções está do lado certo. Então eu não posso brigar, eu não posso explodir, eu preciso me comportar aqui como um bom menino. E isso faz com que essa personalidade, ela não exploda essa raiva, ela vai guardando, ela vai guardando. Então a raiva ela vem subindo, ela vai parando na boca do estômago, se ela persistir, ela vai subindo mais, ela vai parando como um nó na garganta, ela vai se dissipando pelos ombros, mas uma hora ela vai estourar. Normalmente na hora errada, com a pessoa errada, pelo motivo errado, porque ela guardou tanto. E aí automaticamente em seguida entra um ressentimento, uma culpa, porque eu não devia ter feito isso, eu devia ter falhado. E aí começa todo o processo de começar a guardar de novo até explodir de novo. Então esse processo todo faz a personalidade se manter rígida ali no 1, buscando fazer tudo certo, ser perfeito, melhorar as coisas, aperfeiçoar as coisas, evoluir, né? Tudo isso fica nessa personalidade 1. Então, a desconstrução dessa forma de ser, ela passa sempre pelo ponto de eu enxergar, o que eu falei no início, né? O quanto isso tá me fazendo mal. O quanto esse ciclo que eu tô repetindo tá me fazendo mal. Tá atrapalhando a minha vida, tá bagunçando tudo. E esse ciclo, essa forma que eu tô repetindo aqui, ela foi só uma interpretação que a sua criança deu. Ela não é real, assim como as 9 formas são só interpretações, não são reais.
São só formas que eu interpretei e eu acho que o mundo tem que ser assim. Eu acho que o meu comportamento tem que ser assim. Se eu fizer errado, algo de muito ruim vai acontecer. Se eu mudar essa forma de ser, algo muito terrível vai acontecer. Isso não é verdade. É só uma forma de ver o mundo. Assim como cada um dos perfis do Enneagrama acham que a sua forma precisa ser daquele jeito. Então, alguns pontos importantes que você pode usar depois que você perceber que você quer mudar essa forma de ser, que você quer melhorar essa forma de ser. A primeira é, não tem como demitir seu crítico interno. Ele não tá mais aceitando a aposentadoria, ele fica lá, não tem como. Então, a única coisa que você consegue fazer com ele é dar umas férias para ele, volta e meia. E você conversa com ele, diz, olha só, vamos dar umas férias? Você vai, tira umas férias, descansa um pouquinho, né? E aí eu fico aqui de boas, né? Ou você pode começar a brincar com ele, fazer piadas das coisas que ele fala para você. Você pode rir dele, você pode não levar mais ele tão a sério. Isso tende a funcionar, porque aí também você faz um outro ponto que é muito importante, passar a brincar mais com as coisas, não se levar tão a sério, não levar o mundo tão a sério, não levar as coisas tão a sério. Perceba como para o perfil 1, para você que está assistindo o vídeo que é tipo 1, ou se você conhece alguém do tipo 1, as coisas elas são muito sérias, tudo é muito sério. E é importante se olhar para essa história e perceber onde foi que você parou de brincar. Onde foi que você parou de se divertir? Onde foi que a sua criança ela esqueceu que a vida é uma brincadeira, é uma diversão, que tem sorvete de chocolate, que você pode se deliciar comendo um sorvete de chocolate, que você pode rir até a barriga doer, que você pode deitar no chão, rolar e brincar. Onde foi que você esqueceu disso? Porque a sua criança sabe, a sua criança que está aí dentro de você, ela sabe disso. Mas em algum momento da vida você se esqueceu disso. E aí você passou a levar a vida muito a sério. Tudo é muito a sério, tudo é na ponta da faca, tudo é nesse 1+1, no preto, no branco, no é ou não é. E aí isso começou a ficar pesado para você, isso começou a ficar difícil para você. Então resgatar essa brincadeira, resgatar esse, não levar as coisas tão a sério, não levar as coisas para esse lado de é ou não é, sabe? Existe um monte de meios termos aí no meio do caminho. Então passar a brincar mais, a relaxar mais, a se divertir, inclusive com essas vozes do crítico interno que fica mandando você ser melhor, ser mais perfeito, ser mais isso, ser mais aquilo. E aí você pode perguntar para ele, né? O que você quer com isso? Né? Qual é o seu objetivo com isso? O que você quer chegar? Onde é que você quer chegar, né, com isso? Então, essas informações você vai mudando dentro de você, vão tornando você na personalidade 1 mais leve. Tanto é que no Enneagrama a gente fala que um dos caminhos de crescimento da personalidade 1 é pro tipo 7. Porque o tipo 7 é um perfil mais de boas, que leva as coisas não tão a sério, brinca mais, se diverte mais, é mais otimista com a vida. Então tem essa leveza nas coisas, né? Essa leveza no jeito de ser. Então é para ali que está o seu caminho de crescimento. Porque o 1, quando começa caminhos de crescimento, ele quer ser ainda mais perfeito. Ele quer ainda ser mais evoluído. Ele quer melhorar ainda mais. Só que aí o grande desafio, ele continua sendo mais um, buscando mais e mais e mais a perfeição que não existe. Essa perfeição que o um tanto busca, ela não existe. Ela não está disponível. Você está perdendo o seu tempo e a sua vida correndo atrás de uma coisa que não existe. Então, o seu desafio é diminuir esse nível de exigência, de perfeição que você busca, percebendo que isso tudo foi uma criação sua por acreditar que quanto mais perfeito você fosse, quanto mais você fizesse as coisas certas, mais você teria reconhecimento e amor e se sentia valorizado pelas pessoas. Com o passar do tempo, com o seu crescimento, você percebeu que isso não é real, né? Isso não é uma verdade. Você pode ter isso fazendo outras coisas, você pode fazer isso só sendo quem você é, sem precisar chegar nesse nível de perfeição que a sua mente acredita, que quando você chegar lá você vai ser amado. Então, observe essas coisas, observe esses pontos, perceba o seu olhar para o que falta no dia a dia, perceba o seu olhar para o que está
fora do lugar, porque as pessoas estão fazendo errado. Perceba esse seu julgamento interno de como as coisas deveriam ser e busque permitir que as pessoas sejam do jeito que elas são, embora você tente, elas não vão mudar. As pessoas não vão fazer diferente, elas vão continuar fazendo do jeito delas e você só tá sofrendo com isso, tentando mudar elas, tentando fazer elas ficarem melhores ou mais perfeitas. As coisas, elas normalmente não vão mudar porque você tá brigando para que elas mudem. Então passar por esse ponto de, tá, então tá todo mundo relaxando que as coisas são assim, por que eu não faço a mesma coisa? Por que eu não diminuo essa expectativa, essa exigência e relaxo um pouco também e desligo um pouco esse lugar, tirando esse ponto de eu preciso chegar lá nessa perfeição, até porque se chegar lá não existe. E o principal ponto, né? Olhar para essa sua criança que está dentro de você. Esse eu acho que é o maior dos pontos importantes para trabalhar as personalidades todas. Olhar para essa criança que está dentro de você e perceber que a vida toda ela recebeu essa cobrança, a vida toda ela foi muito cobrada. A vida toda o peso que o um carrega é muito grande. Não por nada essa musculatura é tão rígida, é tão tensa, é tão pesada. É porque é muito peso sendo carregado a vida toda. E a questão é que você vai decidir se você quer continuar carregando esse peso. E esse peso tem muito ressentimento guardado, muita mágoa às vezes guardada, muita culpa guardada porque um buscou a vida toda fazer perfeito. Só que como ser humano, a gente não tem essa habilidade de ser perfeito. A gente não nasceu com essa habilidade, a gente não vai ser perfeito. Então você errou muita coisa ao longo do caminho. Você fez escolhas que você acha que você errou, aliás, você acha que você fez escolhas que não deveria ter feito. E a questão é, você carrega culpas em relação a isso. E se não abandonar, se não deixar esses pesos pelo caminho, você vai ficar cada vez mais pesado. Cada vez vai ficar mais difícil de carregar. Cada vez a musculatura vai ficar mais rígida. Então, solta esses pesos que você armazenou pelo caminho. Se permite mudar de ideia, se permite mudar de visão, se permite ver coisas diferentes que você está vendo. Se permite olhar para outro lado. Você vai ver que a vida pode ficar muito mais leve e muito mais divertida. E se você precisar de ajuda nesse processo, tem um link aqui para você agendar uma sessão comigo e a gente trabalhar esses pontos que são importantes para a sua mudança e para o seu crescimento. Um beijão e não perca o próximo vídeo da série O Pulo do Gato.